E nós temos, então, mais um assunto antes da entrevista com o Alan dos Santos, que já está aguardando para conversar com a gente nessa parte final do 4x4. Antes, um recado aí sobre o governador de São Paulo, João Dória, né? Finalmente anunciou nessa semana o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, também em locais fechados em todo o estado de São Paulo. O uso de máscara continua obrigatório em São Paulo em ônibus, trens, metrôs, estações, unidades de saúde, como hospitais e clínicas, e também áreas de acesso de embarque e desembarque de passageiros. E dessa vez o governador fez o anúncio, né, de não ser mais obrigatório o uso de máscara também em local fechado pelo Twitter. Vamos ver. Está aí, ó. Acabo de assinar decreto que libera imediatamente o uso de máscaras em locais fechados em São Paulo. É o Twitter do governador de São Paulo, João Dória. E estranho que na última terça-feira, para o Instituto Butantan, que é do Estado de São Paulo, ligado ao Estado de São Paulo, a pandemia estava longe de acabar. O perfil da instituição no Twitter listou 5 motivos, fez essa artezinha aí, para justificar a manutenção de todos os cuidados, né, entre eles o elevado número de casos e mortes, o que não é verdadeiro. Então, é quase que um assuste-se, entre em pânico, panic, é o medo acima do tolerável, né, porque o medo, ele, em certa dose, ele é necessário. Constantino, querem que a gente continue com medo, pelo jeito? Não, tem muita gente interessada na continuação da histeria com a pandemia, isso está muito claro. E em vender vacina, né? Essa peça publicitária do governo de São Paulo é uma coisa medonha, né? Quer dizer, tem que vacinar ainda crianças, muita gente, mais doses. Pô, isso um lobista da empresa chinesa que produz a vacina que foi distribuída em São Paulo não faria diferente. Agora, eu mesmo comentei em cima do tweet do governador, e teve bastante repercussão também, dizendo que ele chegou meio atrasado. Me chocou um pouco, Lacombe, nessa história, a quantidade de gente tratando isso como uma espécie de dádiva, um maná. Essa turma precisa aprender a coisa mais importante aqui disso, é o seguinte: liberdade não é uma licença de autoridade. Liberdade ou é algo que a população conquista ou lascou. Se a gente acha que liberdade é um presente dado de forma arbitrária pela cabeça de um governador oportunista, aí você não entendeu nada sobre liberdade. E eu vi um monte de gente, obrigado, governador. Quer dizer, se ele disser amanhã que tem que voltar a usar não uma, mas 5 máscaras e não sair de casa, todo mundo vai virar e falar, agora temos que mudar de comportamento. É uma coisa de louco. O que o Dória tem que fazer é explicar aquele estudo da John Hopkins sobre o lockdown, que foi ineficaz, porque ele adotou isso e custou muito caro para a população de São Paulo. Ele precisa explicar a máscara, que também não foi esse sucesso todo, os estudos mostram que é inconclusivo ou ineficaz. Ele precisa explicar por que aqui na Flórida, há 6 meses que eu não uso máscara, e os números do estado não são piores que o estado onde a Ana está, que teve que continuar usando por muito mais tempo. Eles têm que explicar, todos esses dorianas pseudocientíficos, né? Eles têm que explicar por que a África do Sul, de onde veio a Ômicron, está com uma curva de óbito menor do que Brasil, do que Estados Unidos, do que países que vacinaram 3 vezes mais. A África vacinou menos de 1/3. Né? Tem países aí que estão com 90% vacinados. E eles dizem que a queda do óbito é óbvio que foi devido à vacina. É aquela história, se aconteceu depois, só pode ter sido causado. Esquecem o elo causal aqui, né? Se o galo cantou, o sol nasceu porque o galo cantou, não. Isso é uma falácia estatística comum. Eu quero que me expliquem a África do Sul, não o Brasil. Então o Brasil caiu por causa da vacina e a África do Sul? Caiu por causa de quê? Ninguém responde. Então, essa turma, as máscaras caíram. Sabe por quê? O tempo é amigo da razão. E você pode enganar muita gente por pouco tempo, ou pouca gente por muito tempo. Mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, como a pandemia já tem 2 anos, essas máscaras caíram, as pessoas estão começando a fazer pergunta. É por isso que aqui nos Estados Unidos os democratas sumiram com o Dr. Fauci. Dr. Fauci está no mesmo porão que colocaram lá o Joe Biden durante a campanha eleitoral. Está escondido para não falar, porque a turma está em cima, o Senado está fazendo pergunta, está querendo investigar. Então, as pessoas estão vendo, passou tempo. E as pessoas estão questionando, estão podendo comparar a Califórnia com Nova York. Agora o CDC também, né, Costa? O CDC também admitiu que 24% de morte a menos. Isso. 24% de número de morte a menos em 0 a 18 anos, né, que foi no total 1.000 e pouco.
em 2 anos de pandemia. Morre por ano nos Estados Unidos, mais ou menos já 300 a 500 pessoas nessa faixa etária de doença respiratória. Então, o CDC concluiu que inflou o número de óbitos nessa faixa etária. Então, assim, as pessoas estão fazendo perguntas, é só isso. O tempo joga contra os farsários.